E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis, e dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, e da mesma sorte o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. E rompendo e respondendo, disseram: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Deus bendito, a tua palavra foi lida. Aplica a tua palavra em nossas vidas, nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, nós estamos diante de um texto que é usado na escatologia como a vinda súbita do reino de Deus. Nós sabemos que o reino de Deus já chegou, que o reino de Deus é espiritual, já está dentro de nós. E se alguém não crê nisso, então não crê nos evangelhos, porque Jesus falou assim: olha, interrogado pelos fariseus, o reino de Deus está dentro de vós. Então, quando a gente vê esse texto aqui, Jesus usa dois personagens aqui para nos alertar. Ele usa Ló e usa Noé para falar com a igreja, para falar com nós. Ele diz aqui que o Senhor vai vir, e ele diz no verso 26: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e consumiu a todos. Olha só, comer, beber, casar e dar casamento são dádivas de Deus. Pastor, então é pecado consumir isso? Não, não é pecado, absolutamente não, não é pecado. O que é pecado é fazer disso em si mesmo, veja bem, uma primazia, é comer, beber, passear, se alegrar e não colocar Deus em primeiro lugar. É isso que é pecado. Então nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. As dádivas de Deus são para todos desfrutarem. Jesus falou que vai nascer o sol sobre o justo e sobre o injusto. Então nos dias de Noé, bebiam, comiam, bebiam, casavam, davam casamento. E no verso 28 Jesus usa outro personagem, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. As coisas relacionadas à nossa vida
são dádivas de Deus. Mas o que acontece, o que Jesus está falando aqui sobre essa questão, é por isso que Jesus vai falar agora sobre a questão da mulher de Ló. Por que aconteceu com a mulher de Ló? Quando você pega o capítulo 19 de Gênesis, você vai entender porque Jesus falou sobre a mulher de Ló. Então veja bem, as dádivas de Deus para nós são bênçãos, mas as bênçãos de Deus não podem se tornar em nossa vida um atrativo apenas. As bênçãos de Deus é para Deus ser glorificado. E muitas vezes, como Jesus usou esses dois personagens e os seus contemporâneos, eles tinham tudo que Deus dava, mas Deus não estava em primeiro plano. Noé, a Bíblia fala que foi pregador da justiça, mas ninguém creu na pregação de Noé. Ló, os anjos foram tirar Ló de Sodoma, e aqueles homens quiseram, veja bem, abusar dos anjos. Os anjos conseguiam se livrar dos homens, fazendo que eles ficassem cegos, e assim mesmo se arrependeram. Quer dizer, Jesus usa esses dois personagens e os seus contemporâneos para nos alertar. Então nesta noite, eu quero meditar com os irmãos sobre um título bastante importante para nós, nesse texto, uma advertência negligenciada por muitos. Porque nós estamos vivendo dias, irmãos, que poucas pessoas creem no arrebatamento da igreja, que Jesus pode voltar hoje. Deixou bem claro aqui no texto. Vão estar no campo, um vai, outro fica. Vão estar deitados na cama, um vai, outro fica. Vão estar trabalhando, um vai, outro fica. Nós não sabemos o dia e a hora, sabemos que Jesus vai voltar. Essa é uma verdade. Então esse título para nós, uma advertência negligenciada por muitos. Nós estamos numa época em que as pessoas não estão levando a coisa a sério. E por falta da gente falar sobre pecado, falar sobre arrebatamento da igreja, muitas pessoas às vezes nem sabem o que é arrebatamento. A igreja, ela foi inaugurada na terra no dia de Pentecostes. Jesus inaugurou a igreja na terra no dia de Pentecostes, mas a igreja é a multiforme sabedoria de Deus, oculta em Deus antes de Deus criar o mundo. É o que Paulo fala lá em Efésios capítulo 3. E Jesus foi sacrificado pela igreja antes de Deus criar o homem. Olha só. Então a igreja, ela não é uma instituição humana, terrena, ela é uma instituição divina. Ela é celestial. Então a igreja, ela não pertence a esse mundo, ela pertence a outro mundo. Então, como nós estamos tratando desse assunto, veja bem, uma advertência negligenciada por muitos. Por que isso, irmãos? Olha que Jesus disse aqui no verso 30. Veja bem, no verso 30, ele diz: assim será no dia do Filho do Homem que há de vir. E no verso 31 diz: naquele dia que estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça para tomá-lo. Você está sabendo que Jesus vai voltar? Não se preocupe com o que você tem, não. Se preocupe em estar preparado para encontrar com Ele. E ele diz aqui no verso 32: lembrai-vos da mulher de Ló. Eu quero meditar exatamente sobre essa personagem, sobre, em primeiro lugar, os privilégios cotidianos da mulher de Ló. Porque parece ou não, irmãos, mas a mulher de Ló é uma personagem contemporânea. É contemporânea. Quando você pega o capítulo 19 de Gênesis, você vai entender isso que eu estou falando aqui. O personagem da mulher de Ló, quando Jesus falou aqui no verso 32, lembrai-vos da mulher de Ló, quer dizer, tem uma advertência. A mulher de Ló veja bem, é um espelho para vocês. Olhem o que aconteceu com ela. Então a mulher de Ló, veja bem, os privilégios cotidianos dessa mulher. Primeiro, ela possuía uma família crente. Primeiro, o marido, segundo Pedro, Ló era um justo que se afligia, pregador da justiça, tinha parente que era crente, Abraão e Sara. Hoje tem muita gente
que a sua vida espiritual é negligenciada, mas ela acha que o parente vai salvar ela. Engano. Parente muitas vezes é empecilho para a salvação. Ela tinha parente crente, mas ela não era crente como os parentes. Em primeiro lugar, não adianta a mulher ser crente e o marido não ser. Jesus falou: um vai, outro fica. Não adianta nada. Não adianta a mãe ser crente e o filho não ser crente. Não adianta. Então essa mulher possuía uma família crente. Além do marido tinha o Abraão e a Sara, o tio e a tia que era crente, que Deus, era profeta de Deus. Se fosse hoje, veja bem, sou parente de Abraão. Sabe o que é isso, rapaz? Chamado de Deus, o amigo de Deus. Não resolveu nada para ela. Outra coisa que eu vejo nos privilégios cotidianos dessa mulher é que essa mulher possuía um marido justo. 2 Pedro 2,7 fala que o justo Ló se afligia. Olha só, uma mulher que tinha um marido que é chamado de justo. Mas não adianta nada a mulher ter um marido crente e ela não ser crente, ou a mulher ser crente e o marido não ser, não adianta nada. Na hora de sair de Sodoma, Ló saiu com as suas filhas, mas a mulher virou uma estátua de sal, porque olhou para trás. Outro privilégio que eu vejo no cotidiano dessa mulher, ela teve uma experiência pessoal, lá no passado, lá em Gênesis 14:16, quando Abraão salvou Ló e a família de Ló lá de Sodoma, na guerra daqueles 4 reis lá, que levaram cativo Ló e todo mundo que estava lá em Sodoma e Gomorra. E Abraão montou um exército e foi guerrear com aquele povo para salvar. E Abraão salvou a família de Ló e salvou tudo que Ló tinha. Essa mulher sabia que o Deus de Abraão, o Deus Todo-Poderoso, tinha poder, porque era impossível Abraão, com 300 homens, ganhar aquela guerra dos 4 reis como ele ganhou. Essa mulher já tinha uma experiência anterior, experiência passada. Passou, como diz o caipira lá na roça: água passada não toca moinho não. Se não chover, não tem água para tocar, o moinho vai ficar parado, não vai bater milho lá não, rapaz. Passou. Então o que acontece? Essa mulher já tinha uma experiência no passado. Muita gente hoje vive da experiência do passado e outros não lembram da experiência que tiveram. Também tem esse lado também. Outra coisa, irmãos, essa mulher, ela possuía uma experiência rara, porque os anjos entrou na casa dela, ela testemunhou que os anjos, veja bem, entraram lá, ela viu com seus próprios olhos, os anjos tocou nos habitantes de Sodoma que ficaram cegos, e Deus protegeu Ló e a sua família, as suas filhas, pelo poder sobrenatural de Deus. Então ela teve uma experiência rara com Deus. Ela foi advertida pelos próprios anjos que Deus ia consumir Sodoma e Gomorra. A mesma coisa somos nós hoje, irmãos. Muitos de nós temos experiências com Deus, Deus fala conosco e nós não estamos preparados para a partida deste mundo. Por quê? Comemos, bebemos, plantamos, vendemos, tudo isso é necessário e é útil e é bênção de Deus, mas não pode tornar-se um fim em si mesmo. A questão é essa. Tudo isso é dádiva de Deus, mas não pode tornar-se um fim em si mesmo. As bênçãos de Deus, quando torna-se um fim em si mesma, já não são mais bênção, já são maldição. Foi o caso da mulher de Ló. Foi o caso dessa mulher. Outra coisa, irmãos, ela teve um marido influente na cidade de Sodoma. Quando você pega Gênesis capítulo 19, verso 1 e o verso 9, naquela época, quem habitava, quem se assentava à porta da cidade, era o juiz e o prefeito.
era quem mandava na cidade. E quando os anjos chegaram lá, Ló estava sentado lá na porta de Sodoma. E Ló levou os anjos para a casa dele. Então essa mulher, ela teve um marido que era influente na sociedade. Hoje, irmão, muita gente tem parente influente, mulher tem marido influente, o marido tem mulher influente na sociedade, mas isso muitas vezes não são garantia da nossa salvação. Para essa mulher, veja bem o que eu estou colocando aqui, os privilégios cotidianos dessa mulher. O marido que é juiz da cidade, você quer saber melhor que isso? Quer dar de uma melhor que essa? Mas o que adiantou para ela o marido ser juiz da cidade, se ela virou uma estátua de sal? O que adiantou? Então Jesus está dizendo assim: olha, vocês atentem para a mulher de Ló, porque assim ele está usando dois personagens para nos ensinar e ensinar claramente o que poderá acontecer conosco, como aconteceu com aquele povo daquela época lá. Então, veja bem, em segundo lugar, agora nós falamos primeiro sobre os privilégios cotidianos dessa mulher. Essa mulher teve privilégio como quase todo cristão tem hoje, ou grande parte dos cristãos tem hoje. Só que ela não tinha Deus em primeiro lugar. As dádivas de Deus se consumia em si e nas bênçãos de cada dia da vida dela. Se consumia em si. Então veja bem, a mesma coisa as pessoas hoje recebem as bênçãos de Deus, e as bênçãos de Deus se tornam um fim em si mesmo. Segundo lugar, qual foi o pecado então dessa mulher? Se comer, beber, plantar, trabalhar, ganhar dinheiro é dádiva de Deus. Qual foi o pecado dessa mulher? Então vamos analisar agora. Primeiro, ela foi ingrata e desprezou a misericórdia de Deus. Quando os anjos chegaram lá e para tirar Ló de casa e a mulher e as filhas, deu um trabalho danado. Irmãos, é isso aqui eu aprendo muito com essa mulher. O que mais existe hoje são pessoas desprezando, veja bem, a misericórdia de Deus. A graça de Deus é a misericórdia sem fim de Deus para a nossa humanidade. E muitas vezes as pessoas estão vivendo hoje o tempo da misericórdia estendida de Deus em favor da raça humana, e as pessoas estão desprezando a graça de Deus, desprezando a misericórdia de Deus em nossas vidas. Essa mulher, o primeiro pecado dela foi ingrata, desprezou a misericórdia de Deus. O anjo foi lá, tirou, olha, você não olha para trás não. Quantas vezes Deus fala conosco, irmãos? Deus nos instrui através do louvor, através da palavra. Jesus falou sobre isso. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é digno de seguir a Ele. E irmãos, eu sempre falo, se eu fosse olhar o meu passado e o que eu tenho hoje, simplesmente eu voltaria para o passado. Eu cheguei a ter 2 carros zero e viajar todo ano nas minhas férias, mas viajar mesmo, e gastar dinheiro. E hoje não tenho nada, nem um fusquinha velho para andar, mas glória a Deus por isso. E não estou arrependido não. Sabe por quê, irmãos? Porque tem veja bem, algo superior para mim reservado nos céus. Então o que acontece com essa mulher? Ela foi ingrata, desprezou a misericórdia de Deus. Hoje o que mais existe no mundo são pessoas ingratas, Deus oferecendo salvação e as pessoas rejeitando a salvação. Em segundo lugar, qual foi o pecado dessa mulher? Ela amava mais a cidade de Sodoma onde morava do que a advertência dos anjos. Irmãos, ela amava mais Sodoma do que a advertência aos anjos. Deus vai consumir essa cidade com fogo, vamos embora daqui, sai daqui correndo. Não olha para trás, mas ela amava a cidade, ela olhou para trás, ela tem que olhar, porque ela amava.
Conosco não é diferente, irmãos. A Bíblia fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o que tem no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, pode gerar em você. Mas as pessoas gostam de olhar para as coisas do mundo, porque são atrativos. Então o que acontece? Aquela mulher, irmãos, ela que ela fez, ela amava mais Sodoma, dava mais valor ao que estava no mundo do que a palavra de Deus através dos anjos. Hoje, irmãos, as pessoas têm mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Eu sempre falo, sempre preguei e vou pregar. Tem cristão, pessoas cristãos, ela deixa de cultuar a Deus para fazer um churrasco com um parente macumbeiro, para fazer sala para o capeta. Está cheio de gente assim. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não é pecado você desfrutar das bênçãos de Deus, mas Deus tem que ter o privilégio. O privilégio é Deus. Buscar em primeiro lugar a sua justiça, ter mais coisas serão acrescentadas. Eu não posso deixar Deus por último, o primeiro é Deus. Outra coisa, irmãos, que eu vejo, essa mulher, ela foi incrédula na mensagem profética dos anjos. Ela com certeza estava bem em Sodoma, e era mulher de juiz, estava bem longe, era próspero, era rico, ela amava o que tinha. O que ela fez, irmãos? Ela não acreditou na mensagem profética. Irmãos, 90% você pesquisa, 90% dos cristãos não crê na mensagem profética da vinda do Senhor. 90%. Conversando com um cristão há poucos dias aí, ele falou assim: olha, eu me converti nos anos 80, desde lá até hoje eu ouço falar que Jesus vai voltar e nunca voltou. Eu falei: mas Pedro fala que ia acontecer isso mesmo, que muitos iam se levantar pregando. Onde está a promessa da sua vinda? Aí Pedro fala assim: não vos enganeis, um dia para com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro já profetizou sobre isso que as pessoas falar. O Senhor, eu sempre ouvi falar que Jesus ia voltar e não voltou, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. Não sei o dia, não sei a hora, mas que Ele vai voltar, vai voltar. Essa mulher não acreditou que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, onde já se viu, comiam, bebiam, casavam, de casamento. Deus vai acabar. Olha, Deus vai acabar com esse mundo que Ele fez. O mundo não quer Deus. O mundo não quer Deus. Meu amigo, quem faz alguma coisa tem autoridade sobre aquilo que ele fez. A patente é dele, está registrada a patente de Deus. Olha, vamos fazer segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. A sua patente, a patente não é sua, a patente é de Deus. Quem registrou você é Deus, não é você que é teu pai que registrou você no cartório, não. Quem registrou você foi Deus. Nós simplesmente temos um documento terreno, mas o importante é o documento que está lá no céu. E a Bíblia fala que bem-aventurados aqueles que têm parte da primeira ressurreição, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Não é escrito o nome do cartório ou o CPF, não, não, é que está escrito no livro da vida. Essa mulher não creu na mensagem profética dos anjos. E muita gente hoje não crê, irmãos, não está crendo mais. Nos Estados Unidos, diz que chega a quase 100% das pessoas que não crê mais no arrebatamento da igreja, não. Olha que situação. E se Jesus falou que Ele vai vir, porque eu li o texto aqui, quem falou foi Jesus, não foi o apóstolo, foi Jesus que falou. Então veja bem, qual foi o pecado dessa mulher? Outra coisa, não obedeceu às ordens dos anjos, se apressar para sair de Sodoma. Praticamente o texto dá a impressão que os anjos tiveram que pegar pela mão e arrastar. Irmãos, na vida do Senhor, anjo não vai pegar na tua mão para te levar, não, viu? A Bíblia diz aqui que como relâmpago,
se mostra de um lado do mundo e vai até a outra extremidade, assim vai ser a vida do Filho do Homem, vai ser repentina. Pedro fala que é como o ladrão da noite. Olha a situação. E a mulher de Ló teve o privilégio, o anjo pode pegar pela mão, vamos embora, sai daqui, que vai chover fogo, vai chover fogo. Mas o que aconteceu, irmãos, essa mulher não obedeceu às ordens dos anjos e saiu correndo, não. E vou dizer uma coisa, hein? Deu um trabalho para sair de Sodoma. A mesma coisa é muita gente hoje, irmãos, não quer sair desse mundo, não, está alienada com esse mundo, e ama mais o mundo do que a vida eterna com Deus. Outro pecado dessa mulher, irmãos, veja bem, ela olhou para trás, lá em Gênesis 19, 26. A ordem do anjo é não olha para trás, mas lá em Gênesis 19, 26 diz que ela olhou para trás e transformou uma estátua de sal. Irmãos, o que Deus fala é ordem, não pode ser negligenciado. O que a palavra de Deus diz, irmãos. Está dizendo para os irmãos de manhã na igreja, quando ministrar para os irmãos, para os líderes, falei, irmãos, eu não posso dizer o que eu acho, o que eu penso. O que eu tenho que dizer é o seguinte: a palavra de Deus diz e acabou. Eu não posso dizer, irmãos, eu acho, me dê a autoridade, irmãos, me dê o direito de eu pensar assim. Não, você está errado, você não pode, você não tem direito de pensar assim. É a palavra de Deus que diz assim e acabou. Que negócio é esse? Senão daqui a pouco o que mais vai ter uma faculdade, né? De achólogos, eu acho, o outro eu acho, eu penso, eu creio. Que negócio é esse? Não, irmãos, a palavra de Deus diz e acabou. Essa mulher aqui, irmãos, o que aconteceu aqui? Ela olhou para trás porque não creu na palavra dos anjos. Quer dizer, olha só, não acreditou. Olha, não é para olhar para trás não, mas vou olhar, né? Aquelas pessoas que gostam de fazer o teste, né? Eu sempre falo, irmãos, aprenda com o erro dos outros. Aqui Jesus está ensinando exatamente isso: aprender com o erro dos outros. Não pague você para ver, porque o brasileiro tem muito disso de pagar para ver. E depois, meu irmão, aí como diz a moçada aí, a casa caiu. E aí? E aí como é que fica? Uma estátua de sal ficou para trás. Jesus falou, li o texto de 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que veio a estátua de sal? Não é para olhar, não é para olhar. Não vou olhar para trás não, passou. Paulo usa muito, ele diz assim, ó, eu vou caminhando, vou adiante, esquecendo para as coisas que para trás ficam, mas prossigo para o alvo da soberana vocação, esquecendo das coisas que para trás ficam, caminho para adiante. Vamos para frente, irmãos. Irmãos, terceiro lugar, qual foi o castigo da mulher de Ló? Primeira coisa que eu vejo no texto é que ela perdeu tudo, quando tudo parecia estar bem. Olha o que o texto diz aqui, irmãos. Olha o que diz o texto aqui, ó. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. É como o Brasil há 5, 6 anos atrás, né? O Brasil agora é o país que não existe mais classe média. Agora é os ricos e os pobres. A classe média agora é rica. O que aconteceu? Para ter os ricos e os miseráveis, a maioria miserável. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que nós não paramos para pensar nisso aqui. Olha só, o castigo da mulher de Ló, ela perdeu tudo quando tudo parecia estar bem. Tenho dinheiro para ir lá no mercado tal e comprar o que eu quero. Tenho dinheiro para me passear. Tenho dinheiro para me fazer isso, fazer aquilo. Está tudo certo. Não estava compromissada com o Deus de Abraão,
que chamou esse homem caldeus, que Abraão trouxe o sobrinho Ló, não estava compromissada com o Deus tinha prometido para eles, não estava compromissada com nada, estava compromissada com o cotidiano, com a contemporaneidade. Olha o que diz o texto aqui, versículo 27, no versículo 28, aliás: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Olha só, está tudo bem. Jesus falou uma parábola sobre um camarada que plantou e colheu. Falou assim: eu vou dinheiro para esses celeiros, porque eu tenho em abundância, e vou dizer para minha alma, come, bebe e regala, porque tem bens adquiridos para toda a vida. Jesus falou assim: louco, nesta noite pedirão a tua alma o que tem reservado para ti. O que tem reservado. Então, irmãos, essa mulher perdeu tudo, quando tudo parecia estar bem. Olha, o mundo está tudo bem. O que está faltando hoje aqui em São Paulo? Água. Água não é o sinal para as pessoas do mundo, água é o sinal para a igreja. Lá em Amós capítulo 4, Deus deu um sinal para Israel através da falta de chuva. Numa cidade chovia, outra não chovia, mas contudo não se converteram a Deus. Não tinha se converter a Deus. A falta de chuva numa cidade, na outra chovia. Eles iam buscar água numa outra região, como está acontecendo hoje. Mas o povo não se converteu. A mesma coisa hoje, a falta de água é um sinal para nós, igreja. Deus está falando conosco: olha, quem domina, quem tem o controle de tudo sou eu. Não é meteorologia, embora esteja acertando, porque o homem, a ciência está avançada. Isso também a Bíblia falou que ia acontecer. Mas quem tem o controle de tudo é Deus. Tudo está na mão de Deus. Tudo está na mão de Deus. Então, veja bem, essa mulher, quando tudo parecia estar bem, perdeu tudo. Irmãos, nós devemos estar apegados às coisas terrenas. Embora que nós temos que cuidar com zelo, mas não está o nosso coração enraizado ali, irmãos. Irmãos, tem uma história, não sei se é verdade, se é mentira, de um pai que comprou um carro novo e o filho brincando riscou o carro. O camarada pegou, bateu toda a mão do menino, que teve que amputar a mão do menino. O menino chegou com o pai, depois que o pai estava chorando, que amputou, o médico amputou a mão do menino. O menino falou para o pai: pai, foi bom que o médico cortou minha mão, né, pai? Porque agora eu não posso mais riscar seu carro. Foi bom que o médico cortou minha mão, porque eu não posso mais riscar seu carro. Olha só, irmãos, bater na mão do filho, até o filho perder a mão por causa de um carro. Está cheio disso, irmãos. Está cheio de pessoas assim. Valoriza mais os bens terrenos do que as próprias dádivas de Deus. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Então essa mulher perdeu tudo quando parecia bem. Qual foi o castigo da mulher de Ló? Estava com a salvação garantida, mas transformou numa estátua de sal. Quando nós aceitamos a Cristo, o nosso nome é escrito no livro da vida. E aquele que vai a Cristo, de maneira nenhuma Deus lança fora, não. Mas nós podemos negociar nossa salvação. Nós podemos abandonar nossa salvação. Deus, eu sempre falo, ninguém perde a salvação, você troca. Nós trocamos a salvação, como Esaú trocou por um prato de lentilha, outro troca por uma garrafa de cerveja, outro troca por um cheiro de cocaína, e assim por diante. Outro troca por uma noitada, vai trocando. Mas irmãos, olha só, vamos pegar essa mulher, ela estava com a salvação garantida, mas olhou para trás e transformou no estado de sal. A nossa salvação está garantida em Cristo. Agora tem uma coisa que eu sempre prego e vou falar de novo. Na cruz do Calvário, na obra executada por Cristo, eu só tenho bênção, só tenho vitória. Mas na obra determinada por Cristo, eu só tenho obrigação.
condenação. Quer dizer, na obra que Jesus fez por mim, eu só tenho bênção. Mas daquilo que Jesus mandou eu fazer em prol da minha salvação, eu tenho os meus deveres: ser fiel até a morte, ser amigo dele, obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, seguir, renunciar a mim mesmo, tomar a minha cruz. Isso aí é dever meu. Eu sempre falo, ter um salário numa empresa é bênção, mas o compromisso que eu tenho com a empresa também tem que ser bênção para mim também. Não, veja bem, olha só, essa mulher estava com a salvação garantida, os anjos foram tirar ela de lá, mas ela não chegou no final. Tem muita gente que Deus tira do mundo, ela tem um momento na presença de Deus, recebe até dons de Deus, recebe dádivas de Deus, mas não permanece para a eternidade com Deus. Vai passar a eternidade longe, em outro lugar, não na presença de Deus. Você já pensou que é isso? Uma mulher que sai de casa com o marido e as filhas, chega no meio do caminho, se transforma uma estátua de sal e fica lá. Irmãos, Jesus falou: lembrai-vos da mulher de Ló. Qual foi o pecado da mulher de Ló então? Em terceiro lugar, essa mulher de Ló, qual foi o castigo da mulher de Ló? Aliás, a graça e a misericórdia de Deus tornou-se juízo para ela. A graça e a misericórdia de Deus agora se tornou juízo. Por quê? Não obedeceu, cumpriu o que Deus falou. A mesma coisa está relacionada à questão da salvação. Malaquias diz lá o texto, capítulo 3: outra vez vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, a quem é fiel a Deus e a quem não é fiel. Irmãos, veja bem uma coisa, irmãos: a graça e a misericórdia de Deus para a mulher de Ló se transformou em juízo para ela. Deus mandou os anjos tirar de lá, mas tinha um juízo determinado. A mesma coisa está conosco. Jesus falou que se nós formos fiéis, nós vamos ter uma coroa da vida, mas nós temos que seguir até o fim. Não é um tempo de caminhada que garante a minha salvação. Não é fidelidade a Deus, é a minha vida de cristão. Fidelidade a Deus é Deus em primeiro lugar, mesmo diante das lutas, diante das dores, diante das provas, diante, irmãos, de adversidades infinitas que nós vamos ter neste mundo. Mas nós temos que seguir a Deus, obedecer a sua palavra. Não quero dizer com isso que Deus não pode nos abençoar, que Deus nos pode dar uma vida de fartura. Não é nada disso, porque o texto aqui diz que eles tinham tudo quanto era regalia. Olha o que diz o texto aqui, verso 28: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, tinham todas as bênçãos de Deus necessárias, mas não tinha em primeiro lugar a Deus. A mesma coisa está acontecendo com essa mulher aqui. Então a misericórdia de Deus agora se transformou em juízo. Hoje nós vivemos a época da graça, da misericórdia de Deus, mas um dia o juízo de Deus vai ser estendido sobre este mundo. É por isso que Apocalipse fala de 7 selos, de 7 taças e de 7 trombetas. São 21 castigos para a humanidade. Mas infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo dias que as pessoas não creem nisso. A misericórdia é dádiva, mas um dia a misericórdia, sendo misericórdia, passa a ser juízo. Eu sempre falo, Jesus hoje é o Salvador, Jesus hoje é nosso advogado, Jesus hoje é aquele nosso intercessor, o sumo sacerdote. Mas um dia ele vai se assentar como juiz, e aí a coisa complica. Aí a coisa complica, porque quando você tem alguém do teu lado, tudo bem, mas o dia que você tem um juiz na tua frente e você tem que acertar com ele, e lá não vai ter negócio, não, eu não fiz, porque a Bíblia fala que diante de Deus tem um memorial de tudo que nós fazemos aqui nesse mundo.
E agora, como é que fica a nossa situação diante de Deus? Outra coisa, qual foi o castigo da mulher de Ló? Veja bem, perdeu tudo por não crer nas ações sobrenaturais de Deus. Irmãos, essa mulher, quando os anjos chegaram lá, ela não creu nas ações sobrenaturais de Deus. Que Deus vai destruir isso aqui? Você quer um paraíso. Chega de uma praia bonita, né? Não tem nada contra a praia é bênção de Deus. O diabo é que está usando a praia hoje para outras coisas, mas a praia é bênção de Deus. A Bíblia diz lá em Jeremias que é o limite do mar. Mas chega numa praia bonita e fala assim: um dia isso aqui vai deixar de existir. Você está louco? Está lá, Porto de Galinhas lá, não é isso? O mar está inundando tudo, não vai existir, daqui a pouco não tem mais nada. Você viu na televisão aqui, Caraguatatuba, essa região aí, aonde tinha playground de crianças, não tem mais, o mar invadiu tudo. Você fala, as pessoas não acreditam. A mesma coisa foi com a mulher de Ló. Veja bem o que aconteceu, irmãos. Olha só, ela perdeu tudo por não crer nas ações sobrenaturais de Deus. Que Deus vai destruir Sodoma? Nada. Você acha que Deus vai destruir São Paulo? Não vai. Eu é que não quero ver. Eu não quero estar aqui não, e não quero que você esteja aqui não, porque vai acontecer. Quando eu não sei, mas que vai acontecer, vai. Deus vai destruir Nova York ou o quê? Vai destruir. O dia eu não sei, mas que vai acontecer, vai. A Bíblia fala que tudo que existe será purificado com fogo. E as pessoas não creem nisso. É o que aconteceu com essa mulher aqui. Então essa mulher é um modelo para nós. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por isso que eu falei, esse é um personagem contemporâneo. É para nós lermos, olharmos e falarmos assim: ó, rapaz, já teve um exemplo e eu não vou seguir esse caminho não, vou para o caminho oposto. Em quarto lugar, ensinamentos básicos da mulher de Ló para nós hoje. Primeiro, o que nós falamos são os privilégios cotidianos da mulher de Ló, dessa mulher. Segundo, nós falamos do pecado da mulher de Ló. Terceiro, falamos qual foi o castigo da mulher de Ló. E quarto, estamos falando ensinamentos básicos da mulher de Ló para nós hoje. Quais são os ensinamentos básicos que nós aprendemos com essa mulher? Em primeiro lugar, ela viveu uma vida com crentes e não terminou crendo. Tinha um marido justo, veja bem, tinha parentes justos, mas ela não terminou a vida crendo. Irmãos, está cheio de pessoas que tinha até uma fé que parecia que era inabalável, mas hoje a fé da pessoa está consumida pelo tempo. É o que aconteceu com essa mulher. Não sabemos, não podemos dizer se foi o ambiente que ela viveu em Sodoma, não podemos dizer isso. Sabemos de uma coisa, que ela tinha um amor por aquilo que ela possuía. Isso tem uma afirmação na Bíblia Sagrada, porque ela olhou para trás, querendo dizer assim: vão perder tudo isso. Mas então, primeira coisa, ela viveu uma vida com crentes, mas não terminou crendo, porque ela tinha que crer na mensagem dos anjos e sair, cair fora. Irmão, se alguém chega para você aqui e falar assim: olha, o pessoal, cai fora aí que o telhado vai cair, o que você vai fazer? Não, vou esperar cair o telhado. Não, filho, cai fora. Essa mulher começou uma vida cristã, crendo, mas não terminou crendo. Em segundo lugar, ensinamentos básicos da mulher de Ló para nós hoje: ela teve o início na fé, mas não terminou na fé. Com certeza, quando saíram de Ur dos Caldeus, vieram até Canaã, depois separou de Abraão, os pastores de Ló, teve um contenda com os pastores de Abraão, separou. Ela tinha fé, mas não terminou com fé. Não adianta eu ter uma fé temporal, irmãos. Não adianta. A nossa fé tem que ser algo até o fim.
A nossa fé tem que ir até o fim. Não é um momento de fé. O que mais existe hoje são pessoas que têm momentos de fé. Ah, mas sabe uma coisa, sabe? Já não penso mais assim, não. Não, essa mulher nos ensina isso. Ela teve um início na fé, mas não terminou na fé. Terceiro lugar, ela estava apegada mais aos bens materiais do que à palavra de Deus, mais apegada ao que possuía, o que ela tinha, do que a mensagem dos anjos. Se apega mais ao que tem do que aquilo que a Bíblia diz. Irmãos, você fica sabendo de coisas que você fala assim: não, não é possível, não é possível, não é possível. A pessoa fica indignada porque não pode comprar um carro de R$1,5 milhão, um obreiro cristão. Ah, pelo amor de Deus, irmão, para que eu quero um carro de R$1,5 milhão? Meu irmão, para quem tem dinheiro, tem carro de R$100 mil aí, carro de primeira. Irmãos, para com isso. Para com isso. Essa mulher teve, veja bem, um início na fé, mas não terminou na fé. Ela estava pegada mais aos bens materiais do que a palavra de Deus. Ela, quarto lugar, ela teve a oportunidade de escolher entre o melhor e escolher o pior. Os anjos deu oportunidade para ela de escolher o melhor, mas ela escolheu o pior, irmãos. Deus nos dá oportunidade através da sua palavra, através do louvor, através de revelação, através de profecia, para nós escolhermos o melhor, mas a maioria sempre escolhe o pior. Sempre a história do mundo é essa. Escolhe o pior prefeito, escolhe o pior deputado, escolhe o pior governo, escolhe o pior presidente, escolhe tudo, sempre o pior. E para completar o pacote, quando tivesse escolher de Jesus e Barrabás, escolheram quem? Barrabás. Irmãos, o ser humano é propício a isso. Essa mulher, veja bem, ela teve a oportunidade de escolher o melhor, mas escolheu o pior. Nós estamos na mesma situação dessa mulher, irmãos, hoje. Temos a oportunidade é hoje. Diz Hebreus: se hoje ouvir a voz do Senhor, é hoje, não é amanhã. Outra coisa, irmãos, em quinto lugar, os cuidados que esse texto nos ensina. Agora, os cuidados que esse texto nos ensina. Primeiro, não podemos olhar para trás quando a hora de seguir em frente. O anjo falou: não olha para trás. Jesus falou: não olha para trás. Não olha para trás, segue em frente, irmão. Gemendo e chorando, mas vai caminhando. Gemendo e chorando, mas vai caminhando. Quantas pessoas retrocedendo, quantas pessoas saudosistas. Irmão, passou, não volta mais, acabou. Não podemos olhar para trás quando a hora é seguir em frente. Os cuidados que esse texto nos ensina. Não podemos amar mais as coisas terrenas do que a palavra de Deus. Essa mulher não amou a palavra de Deus, amava mais do que ela tinha em Sodoma. A mesma coisa somos nós hoje, muitas vezes. Irmãos, não me tenha como uma pessoa agressiva ou que ataca outros, não. Mas tem pessoa que ama mais o apartamento na praia do que um culto domingo. Tem pessoas, irmãos, que amam mais o sítio do que a igreja. Exemplo é que nós temos dessa mulher. Mas o que esse texto nos ensina: não podemos mais amar as coisas terrenas do que a palavra de Deus. Terceiro lugar, os cuidados que esse texto nos ensina: não podemos resistir à ordem de Deus. Se a ordem é continuar, ser de firme e constante no Senhor, vamos seguir em frente, mesmo diante das lutas, diante das provas, vamos em frente. Outra coisa, irmãos, não podemos hesitar quando Deus falar conosco. Deus falou, está falado. Quem estava aqui, quem
quinta-feira, viu Deus usando o rapaz aqui para falar comigo. O que eu pensei do trem vindo de Mauá, Deus fala comigo aqui à noite, para todo mundo ouvir. E se eu tivesse pensado em alguma coisa que não era de Deus, onde é a minha cara? Mas ainda bem que eu estava pensando a respeito de Deus mesmo. E Deus falou aqui: é na minha hora, é na minha hora. Irmãos, veja bem, não podemos resistir à ordem de Deus. Deus falou, está falado. Deus mandou, está mandado. Acabou. Outra coisa, não podemos hesitar quando Deus falar conosco. Deus falou, irmãos, não tem hesitação. Deus falou para a mulher: vai em frente. Essa mulher não... vou olhar para trás, não olha não. Olhou, virou estátua de sal. Por último, não podemos hesitar a graça soberana de Deus sobre nós. Os anjos foram lá tirar e ela simplesmente não creu no que ia acontecer, virou uma estátua de sal. Concluindo, irmãos, uma pergunta que deve ser feita a todos nós no dia a dia da nossa vida: como vivemos a vida cristã? Crendo na saída desse mundo ou amamos o mundo? Você crê que Jesus vai vir buscar a igreja hoje? Não, não creio, pastor. Então você ama mais o mundo do que a vida do Senhor. A Bíblia diz vários textos que nós temos que amar a vida do Senhor. E Apocalipse diz: Maranata, hora vem Senhor Jesus. A noiva diz: venha. A igreja, o Espírito diz: venha. Maranata, hora venha Senhor Jesus. Mas nós, irmãos, colocamos tantos obstáculos a essa palavra de Deus. Então, como viver a vida cristã? Vamos sair desse mundo hoje? Oh glória! Vamos embora desse mundo feliz, viver a eternidade com o Senhor. Novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Lá não você vai precisar escolher presidente, você não vai precisar ter prefeito, ter vereador. Lá você vai ter o próprio Deus que vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Lá não vai ter luto, não vai ter dor, não vai ter planto, não vai ter nada disso. Mas as pessoas amam mais a vida terrena, que hoje é como a flor da erva, está vivo, daqui a pouco está morrendo. Mas as pessoas amam isso. Outra pergunta deve ser feita para cada um de nós no nosso dia a dia: esperamos e aguardamos a redenção de Deus, ou estamos conformados com este mundo? Ah, irmão, seja como Deus quiser, né? Não, irmão, não é assim não. Deus quer, mas você quer também? Ou aquela pessoa: ah, se Deus quiser, Ele não pode me livrar, Ele não pode me livrar das drogas? Pode, mas você quer se livrar das drogas? Deus quer te livrar, mas você quer se livrar? É que nem o cara: ou se Deus quiser fazer eu parar de beber, Ele vai fazer eu parar de beber. Mas eu quero parar de beber, eu não tenho que beber cachaça. Não, filho, não é assim não. Deus quer, mas eu quero também, então Deus vai me ajudar. Ué. O exemplo do Caio aí: quero parar, quero. Deus ajuda ou não ajuda? Ajuda. Irmãos, esperamos ou aguardamos a redenção de Deus, ou estamos conformados com esse mundo? Tem gente conformada com esse mundo, irmãos. Está tudo bem, está tudo certo, está tudo legal, está tudo beleza, né? Beleza, pastor, tudo beleza. Está não, irmãos, está não. A coisa está feia. Tem uma dupla caipira, tinha um carreiro e parquinho, tem um pagode que chama assim: a coisa está feia, a coisa está preta. Quem não for filho de Deus, né, está na unha do capeta, não é isso que diz o pagode lá? E é verdade. É a música caipira, mas é verdade. É, tomar cuidado, irmão. A coisa está boa não. Outra pergunta deve ser feita para cada um de nós, que nós devemos fazer para nós mesmos: queremos sair deste mundo ou buscamos uma saída alternativa? Você sabe que tem muita gente procurando saída alternativa. E se Deus permitir, um dia eu vou pregar sobre esse texto. Abra sua Bíblia comigo aí, no livro da Gênesis, capítulo 19, que nós falamos aqui sobre o Ló. Queremos sair desse mundo ou estamos buscando uma saída
alternativa. Olha o que diz Gênesis 19, versículo 20 e 21. Eis agora, aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei, não é pequena, para que a minha alma viva. E disse: eis aqui tenho aceitado também esse negócio, para não derrubar essa cidade que falaste. A ordem dos anjos não era para Ló ir para aquele local, mas ele procurou uma saída alternativa. Os anjos permitiram, Deus permitiu, porque ele não olhou para trás. A sua habitar não era no lugar que Deus queria. O que aconteceu com Ló? Teve problema com as próprias filhas. Não busque uma saída alternativa. Não busque. Gênesis capítulo 19, versículo 20 e 21. Porque no capítulo 18, você vai ver, no capítulo 19, verso 18, você vai ver 17, aliás, você vai ver: e aconteceu, tirando fora disso, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, nem pares com toda a campina, escapa para lá para o monte, para que não pereça. Vá para o monte. E Ló disse: assim não, Senhor. Verso 18: e eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e agradeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste para guardar minha alma em vida, mas não posso escapar do monte, pois que tenho medo de que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade que ele está lá, saída alternativa. Será que os anjos sabiam que ele estava protegido? Sabia, porque era Deus que estava direcionando. Não busque uma saída alternativa para a tua vida, não. Busque a orientação de Deus, irmãos. Tem muita gente enganado e enganando a si próprio. Ló, a desgraça dele foi não ir para o monte, foi ir para a cidade lá, e aconteceu que depois teve problema com as próprias filhas. Que Deus nos ajude, irmãos, que esse ensinamento do Senhor Jesus Cristo, lembrar-nos da mulher de Ló, que nós venhamos lembrar com carinho, para nós não fazermos o que ela fez, porque senão o nosso fim também vai ser trágico. Não busque uma saída alternativa para aquilo que Deus determinou para a tua vida, não busque. Tem pessoas buscando saída alternativa. Ló buscou. O que aconteceu? O incesto, filhos amaldiçoados, não é isso? Amon e Moabe, não é isso? Não busque saída alternativa, não. Busque a orientação de Deus, a palavra de Deus, irmão. Porque assim você vai estar seguro, você vai estar bem. Vamos ficar em pé.